Queria aqui cumprimentar a todos os irmãos, a todas as pessoas amigas que estão nos acompanhando, né, com a paz do Senhor. Louvar a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui para ministrarmos mais uma lição, né, a nossa EBD. E aí queria aqui pedir aos irmãos, aos amigos, que pudessem compartilhar esse link para que demais pessoas possam ser agraciados, né, pela palavra de Deus. Então eu convido a todos vocês para estarmos, né, tirarmos aqui esse momento para juntos aprendermos mais de Deus. Hoje nós vamos meditar na lição de número 7, né, da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como tema o povo de Deus deve separar-se do mal. Então, gostaria de iniciar orando, pedindo a direção e a bênção de Deus nesta manhã. Convido você que estiver nos acompanhando, curve a sua cabeça, eleve os seus pensamentos ao céu e vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado por este momento de estarmos aqui. Queremos, Senhor, pedir a Tua direção, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua proteção. Fala-me de maneira que a Tua palavra seja falada. Não eu, não aquilo que eu quero, mas o que o Senhor queira falar conosco. Deus, é em nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, como já falamos, lição de número 7, o povo de Deus deve separar-se do mal. O textuário da nossa lição está lá em 2 Coríntios 6:17, que nos diz: pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Então, nós sabemos que Deus, né, Ele quer a santificação, Ele quer a separação, né, do seu povo. Deus, por ser santo, por ser justo, Ele quer que o seu povo seja, né, santo, seja justo, sejam, né, pessoas idôneas, pessoas que realmente andam no caminho de Deus e venham agradar-lhe. E aí a gente vai entender que quando Deus separa o povo de Israel para lhe servir, né, para lhe adorar, Deus, ele dá, né, uma série de instruções, ele guia o povo, ainda que quando o povo afastava, quando o povo pecava, né, se tinha as consequências. Então, não é diferente. Deus quer ainda hoje, né, que o seu povo seja separado, né, que o seu povo ande em caminhos retos. O mundanismo na igreja, verdade prática nos diz, o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Então, a prática mundana, a prática pecaminosa, ela corrompe, né, a palavra corrompe os bons costumes e também extingue ou distancia ou afasta, né, a santidade. A leitura bíblica em classe está lá em Esdras, e aí nós não vamos ler, né, para ganharmos tempo. Vamos tentar ministrar uma lição um pouco de forma rápida para não alongarmos muito, né? Então, o texto bíblico. O objetivo da lição é compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige o quê? A separação do pecado e a separação do mundanismo. É como diz a Bíblia, o mundo jaz no maligno, o mundo já está no maligno. A Bíblia também nos diz que nós não podemos servir a Deus e servir ao mundo, servir a Mamon, né? Então, e essa lição de hoje ela vai fazer com que nós venhamos a compreender que o relacionamento harmonioso com Deus, ele exige uma santidade, ele exige uma separação do pecado e da prática mundana. O objetivo específico é destacar que Deus não aceita a mistura de seu povo com o mundo
e também entender que Deus exige plena santidade do seu povo e ressaltar que a santidade resulta em bênção para o povo de Deus. A introdução nos diz: nesta lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém depois dos anos no cativo em Babilônia. Então, o povo de Israel, muitas vezes, pelo seu pecado, eles foram levados a cativos, perdiam em batalhas, e chega um momento que o povo realmente ele se dispersa todo. E aí quando Deus dá essa oportunidade deles começarem a voltar, e aí tinha toda uma forma de vida, que é o que nós vamos ver um pouco. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino, e agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei, então, conforme esses padrões. Somente os judeus retornaram a Judá. Então, quando Deus dá essa oportunidade para os judeus retornarem a Jerusalém, retornarem a Judá, e aí se há uma separação, porque nesse período que os judeus afastaram, aí se houve uma série de misturas, uma série de envolvimentos. Então existiam os judeus, que eram, vamos dizer assim, só realmente da linhagem dos judeus. Houve a mistura judeus com outros povos, então judeus mistos. E aí, diante disso, Deus faz com que realmente começasse a voltar só os judeus puros. Para uma pessoa ser considerada apto para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Então ele precisava ser um israelita puro, um israelita nato. Na primeira triagem foram excluídos 652 pessoas. Aí se começa essa triagem. Nessa primeira foram excluídas essa quantidade aí. Até alguns filhos de sacerdotes cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias foram rejeitados como imundos. Então, nesse retorno, realmente precisaria se retornar realmente só os judeus puros, aqueles que fossem considerados com práticas ou com atitudes imundas, esses não poderiam retornar. E aí ali se viu uma série de pessoas, até os filhos de sacerdotes estavam nessa situação, não podiam retornar. Os judeus mestiços nascidos de casamentos mistos durante o cativeiro em Babilônia não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Então, como eu já falei, durante o período do cativeiro na Babilônia, se houve misturas, se relacionaram com outros, e aí nasceu outros judeus, mas eram judeus mistos. E aí, esses judeus mistos, nenhum poderiam voltar para Judá. Realmente só os judeus puros. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Então, somente os judeus nascidos de judeus puros. Homem judeu e mulher judeu. Então, precisava ser judeu puro. Deus não aceita mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. Então, é por isso que a Igreja de Deus ela precisa separar-se, ela precisa afastar-se. E aí muitas práticas que são mundanas, a igreja ela não pode estar
né, participando, está praticando, porque Deus quer essa separação. A história de Israel registrava uma amarga experiência neste sentido. Quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir a Canaã, um grande povo de mistura, não israelita, queriam acompanhá-lo. Aí nessa saída, quando Deus levanta Moisés para tirar o povo de Israel, né, se houve um grande número de pessoas mistas que iriam sair. E aí foi exatamente essa gente que durante o trajeto pelo deserto foi fonte inspiradora de murmuração. E aí, né, por essa situação, saíram um grande número, e aí no deserto, agora quando Moisés guiando o povo, né, se houve uma série de murmurações, uma série de consequências. Né? A gente vai ver, por exemplo, que estudando a trajetória do povo de Israel ali no deserto, a gente vai ver que Israel passa por altos e baixos, ainda que Deus providenciava tudo, a coluna de fogo, providenciava a nuvem para proteger ali naquele deserto. De dia o sol escaldante, à noite, né, totalmente frio. Então Deus providenciava tudo, Deus providenciava o maná, não deixava que suas roupas, os seus calçados se estragassem. E aí mesmo naquela situação, em determinado momento que Moisés sai para ir buscar Deus, para ir estar um período com Deus, o povo murmura, faz com que Arão levanta aquele bezerro. Então, em muitas situações se houve grandes consequências. Né? E aí muitas dessas se deu por conta de essa mistura, né, de alguns judeus tiveram, e aí muitos não eram, né, realmente os judeus puros. E aí esses, né, começavam a murmurar na hora das dificuldades. A Bíblia diz: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Então, realmente, o caminho que leva a Deus é mais estreito. Não é lucro, é sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando mais ênfase à quantidade do que à qualidade. Então, para Deus, o mais importante é a qualidade, não é a quantidade. Para Deus não é tão interessante um grupo muito grande de pessoas, mas que ali não esteja a obediência, não esteja a santidade, não esteja a comunhão com Deus. Para Deus, né, o mais importante é essa comunhão, essa qualidade em lhe servir. Jesus falou: necessário vos é nascer de novo. Então, realmente, é nascer dessa santidade, nascer da água e do Espírito, dessa nova comunhão com Deus. Só os judeus não aceitaram ajudar, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. A gente vai ver que nessa trajetória do povo de Israel, há um momento que os judeus não lidavam com os samaritanos, ainda que eram bem próximos, mas aí os judeus não aceitaram. Tudo isso por conta que os samaritanos se tinham, né, essa prática. Quem eram os samaritanos? Eles eram uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã. Então, os judeus eram um povo misto, e aí, na sua maioria, tinham origem de pagãos. Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o povo de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II. As 10 tribos do norte levavam cativos para a Síria.
né? Então foi aí onde começou a surgir, né, esses samaritanos. Então, quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II e as 10 tribos do norte levadas cativo para a Síria. Surgiu aí. Por ordem do rei da Síria foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e habitaram cidades de Samaria em lugar dos sacerdotes, e tomaram Samaria em herança, e habitaram em suas cidades. Então, foram pessoas de várias cidades e houve essa mistura lá em Samaria. E aí por isso que os judeus não se davam com esses samaritanos. Posteriormente, o rei da Assíria enviou-lhes um sacerdote dos israelitas para ensinar o povo da terra o temor de Deus. E aí nessa situação, né, se vai um sacerdote para ensinar o povo a temer a Deus. E assim os samaritanos temiam o Senhor, mas também serviam a seus deuses. Então os samaritanos ficaram naquela. Temiam a Deus, né, mas serviam a outros deuses. Eram considerados povos idólatras, né, que tinham o temor a Deus, mas tinham outras práticas. Aceitaram o ensino do sacerdote israelita, mas não deixaram a idolatria. E aí eles aceitavam o ensino do sacerdote, mas não deixavam a idolatria. E aí, para servir a Deus, como diz a Bíblia, não podeis servir a Deus a um e a outro, só a Deus. E Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Deus realmente quer que a nossa adoração seja totalmente voltada para Ele. Representam muito bem uma vida na carne, da qual a idolatria é uma expressão. Então, os samaritanos, eles representavam muito bem uma vida na carne, ou seja, os samaritanos aceitavam a lei de Deus, aceitavam os mandamentos de Deus, mas continuava com as suas práticas pagãs, continuava com as suas práticas, vamos dizer assim, religiosas, e aí não abandonava. Então tinha aquela vida misturada entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. E aí está aí o perigo. Por isso que Deus não permitia que o povo de Israel se misturasse assim com esses israelitas, ou com esses samaritanos, ainda que eles ofereceram, mas aí houve a rejeição da ajuda deles, ainda que viesse em forma de ajuda. Os samaritanos eles ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar, então eles queriam ajudar. Os judeus, porém, não aceitaram firmemente a proposta, então rejeitaram firmemente. Igualmente, da construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi rejeitada. Então, os samaritanos queriam ajudar, queriam cooperar, mas por ser um povo misto, os judeus não aceitaram, tanto na construção do templo, como na construção dos muros de Jerusalém. Esta atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Aí tem várias referências aí, 1 Timóteo, Tito, 2 João, então afastar da heresia daqueles que não têm a plena comunhão com Deus, com a sua palavra. Igualmente devemos afastar daqueles que têm uma vida irregular, que é uma vida de pecado. Realmente Deus não aceita essa vida de pecado. Como também daqueles que causam divisões. Então, afastar da heresia, afastar daqueles que têm a vida de pecado, e afastar também daqueles que causam divisões, que causam distensões. Então, a palavra orienta.
Os samaritanos procuraram aparentar-se com os judeus. Então, até procuraram parecer, né, aproximando-se dos judeus. Casaram com as filhas dos judeus e deram filhas aos judeus em casamento, né? Então, aí houve essa mistura. Alguns caíram nesta armadilha. E aí aconteceu que muitos caíram. Este assunto é tão sério e importante que merece um estudo em separado, o que iremos fazer na lição de número 12. Então, na lição de número 12, nós vamos estudar mais detalhado, né, essa mistura entre os samaritanos e os judeus. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Então, né, os samaritanos invejaram, né, começaram por a invejar os judeus, um sentimento, né, que a gente sabe que é ruim, é destruidor, né, não é agradável, não agrada a Deus, né, que é o sentimento da inveja. E aí começa aí, né, os samaritanos invejando os judeus. Antes de os judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar ao único Deus verdadeiro e a adorá-lo, então a atenção dos habitantes da região passou para os judeus. E os samaritanos perderam a sua posição privilegiada e encheram-se de inveja, né? Então, os samaritanos tinham uma posição. Quando os judeus chegaram, né, com a sua prática de adoração a Deus, e aí o povo começou a observar os judeus, e os samaritanos, por estarem perdendo a sua posição privilegiada, começaram, né, a ter esse sentimento dos judeus. Isto sempre foi assim, os fariseus tinham inveja dos judeus, né? Os sacerdotes tinham inveja da igreja, etc. Então, acontece, os samaritanos imaginaram que se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes, né? Então, os samaritanos partiram dessa ideia, que se associassem aos judeus, também teriam a mesma posição dos judeus. Aí, quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos, o ódio velado transformou-se em inimizade declarada. Então, por não ter, né, essa comunhão, né, por Deus não permitir essa comunhão, e aí agora os samaritanos passam a ser rivais totalmente dos judeus. Então, Deus exige santidade do seu povo. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Então, como já falamos, Deus é santo, Deus é puro, e ele exige que seu povo realmente seja santo, que seu povo seja separado. Deus espera que o seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Então, Deus quer que o seu povo esteja santo, esteja separado, que o seu povo esteja sempre em comunhão com ele. Por isso que falamos que, né, Deus, lá em Atos 4:12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Cristo. Então, somente Cristo é o nosso mediador entre nós e Deus. É por isso que Deus só aceita, né, a adoração por intermédio de Cristo. Essa busca por intermédio de Jesus. Porque Ele é nosso intermediador. Ele é o único que morreu, o único que ressuscitou, né, que foi sacrificado aqui na terra
para que por ele pudéssemos ter uma nova comunhão com Deus. Retornando do cativo, Israel separou-se do mal. Por isso a bênção de Deus os acompanhou. Então, o povo de Israel, né, quando começou a separar-se do mal, começou a voltar-se para Deus, as bênçãos de Deus começaram a acompanhar o povo. E eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera esta obra. E aí nisso eles fizeram aquela grande obra, a reconstrução do templo, e eles reconheceram que realmente Deus estava com ele, né, que Deus realmente fez aquela grande obra. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então o povo de Israel estava no deserto para chegar, né, à terra prometida. Precisava atravessar o grande rio Jordão. E aí Josué convida o povo para santificar, porque Deus iria fazer maravilha. E aí Josué convida o povo, né, a se santificar, a buscar a Deus mais. E aí Deus faz aquela grande maravilha, né, e eles fazem aquela travessia a pés enxutos. Então o anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué então lhes perguntou: que diz meu senhor a seu servo? E a resposta que recebeu foi: descalça os sapatos de seus pés, porque o lugar em que estás é santo. E aqui foi quando Deus chama Josué, Deus chama para aquela situação, e aí é Deus a falar, né, com ele, e aí, né, quando ele vai, diz, por ele estar calçado de sandália, vamos dizer assim, sandália de couro, né, que era calçado daquele tempo, ele diz, né, descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. Está lá em Josué. Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. E aí a gente vai ver, né, que naquela situação, né, Israel destrói, Israel sempre ganhando, mas aí em determinado momento existe um anátema, né, alguém com atitude ímpia, alguém com atitude de desobediência, e aí por aquela atitude, né, Deus permite que o povo de Israel tenha uma derrota, né, perante a pequena cidade, né, porque aí era uma cidade bem pequena. Mas aí por causa do pecado de alguém, né, que era de Acã, e aí Deus permite que o povo não vença. E aí quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor o porquê daquela derrota, o Senhor respondeu: santificai-vos para amanhã. Então o povo vence, né, a cidade maior, vence um povo maior, se não me engano, Jericó, e aí depois vão para Ai, uma cidade bem pequena, um exército bem pequeno, aí o povo de Israel até, lá Ai é tranquilo, se nós vencemos o maior, quanto mais essa pequena cidade. Só que aí, quando na outra batalha, Deus estava com eles. Mas nessa, por causa da atitude de alguém, né, que estava em desobediência a Deus, e aí vão lá, e aí são derrotados. E aí quando Josué, né, perguntou ao Senhor o porquê daquela derrota, o Senhor diz para Josué: santifica para amanhã. Então, né, diante de qualquer situação, Deus, né, queria a separação, queria a santificação do povo. E aí Deus diz:
Anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podeis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Então Deus diz, tem alguém em pecado no meio de vocês, tem alguém em desobediência. E aí eu não darei a vitória a vocês se vocês não tirar, esse pecador, não tirar esse desobediente do meio de vocês. E aí lá na história a gente vai ver. E aí Josué convoca o povo e aí descobre o pecado daquele homem, o pecado de Acã, daquele homem lá. Então o pecado descoberto foi desarraigado e então disse a Josué, levanta-te e sobe à cidade de Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Então aí quando tirou o desobediente no meio do povo, e aí Deus manda agora Josué levantar, vai, e aí Deus dá para Josué o povo, Deus dá o reino de Ai, a cidade, as terras, então Deus dá tudo para os israelitas, através de Josué. Deus exige santificação de seu povo para poder operar no meio dele. Então, Deus exige essa separação, essa santidade para poder operar, para poder realmente agir no meio do seu povo. Quarto tópico nos fala, devemos manter uma vida de separação do mal. Então é isso que Deus quer, que a sua igreja ela tenha uma vida em santidade, uma vida separada do pecado. Os judeus mantiveram-se separados dos israelitas. Assim como Deus quer que a sua igreja tenha essa vida separada do mundo. Se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, estes provavelmente ter-se-iam mostrado afáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus. E aí se tinha as consequências. Teriam participado do culto dos judeus e afastado a presença do Senhor, uma vez que Deus não se une à idolatria. Então, assim estava o samaritano, ele se praticava, aceitavam a palavra de Deus, aceitava a comunhão dos israelitas, a forma de adoração dos israelitas, mas eles continuavam com as suas adorações particulares, com a sua prática idólatra, com a sua comunhão mundana. E aí Deus não aceitava isso. Então, por consequência, poderiam ter afastado Deus da presença deles. Então, vale a pena manter uma vida, ou manter a separação com o mundo. Então, realmente vale a pena deixar tudo aquilo que não agrada a Deus para servir a Deus. Porque a Bíblia Sagrada ela está cheia de promessas, e essas promessas são para aqueles que obedecem a Deus. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. Então, a palavra de Deus, ela está cheia de exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter essa linha de separação do mal. E aí a gente vai ver vários exemplos de povo de Deus que não manteram essa linha. Exemplos do próprio Acã, exemplo de Judas, e vários outros exemplos que foram pelo caminho da desobediência e deixaram, não fizeram essa separação. O salmista Asaf escreveu no Salmo 73, na verdade, que em vão tenho purificado meu coração,
e lavado as minhas mãos na inocência. Então, o salmista deixa dizer isso. Ficou profundamente perturbado, mas Deus o ajudou a encontrar a resposta. Então, aqui a gente vai ver, né, que Asaf, ele como se, né, deparasse com essa situação. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Então, é como se ele tivesse dito, né? Será se é em vão eu ter realmente em mim separado para Deus? Mas aí a gente vai ver que Deus ajudou a ele e Deus deu a resposta a ele, né? Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. E aí, né, Asaf entendeu. Por isso que, né, que por mais que pudessem, né, o mundano pudessem ter uma vida de gozo, uma vida de luxúria na terra, mas ele entendeu que a eternidade, né, como aí está aqui a foto, realmente seria ruim, né, como se fosse no fogo, né? Então aí houve esse entendimento do Asaf nesse sentido, que realmente, né, aqueles que não obedecem a Deus, né, o final é caminho triste, caminho de morte, como diz a Bíblia, né? Então o salmista ficou tranquilo, todavia aí ele diz, todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela minha mão direita, guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória. E aí ele que faz esses questionamentos, ele fica tranquilo e aí ele entende. Todavia estou de contínuo contigo. Então ele diz, Senhor, eu estou contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Tu me guiaste com o teu conselho e depois me receberás em glória. Então ele está realmente entendendo, né, que andar com Deus, né, se tem uma segurança, se tem uma glória, se tem uma eternidade com Deus. Esse foi o entendimento realmente de Asaf. Então Asaf entendeu que vale a pena servir a Deus. Então, diante de qualquer coisa, diante de qualquer situação, vale a pena deixar qualquer coisa, né, para servir a Deus. Como diz a Bíblia, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí as demais coisas Deus acrescenta. Então realmente vale a pena, né, deixar qualquer coisa para servir a Deus. Deus quer que você seja bem-sucedido, que você tenha uma vida boa na terra, mas, né, que tenha bens materiais, que tenha isso, aquilo, mas que tenha realmente em prioridade, né, Deus, que realmente ande com Deus e tenha Deus como prioridade nas nossas vidas. Isso é a vontade de Deus. Malaquias respondeu aos que diziam ser inútil servir ao Senhor, dizendo, foi o que Malaquias disse, há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia que farei, serão para mim um particular tesouro, poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho a quem serve. Então, está aqui também, né, Malaquias, o profeta Malaquias, com esse entendimento, né? Então, para aqueles que temem a Deus, como diz lá em Malaquias, se não me engano, 4, nascerá o sol da justiça, salvação trará debaixo das suas asas. Então, aqui ele diz, né? Há um memorial escrito diante dele para aqueles que o temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Realmente há esse memorial. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, e aí, né, aqueles que lhe servem serão para Deus um particular tesouro. E aí Deus poupa, como o homem poupa o seu filho a quem quer bem.
Então, isso é uma verdade. Então, realmente vale a pena servir a Deus independente de qualquer coisa. Então, devemos viver conforme a vontade do Senhor, para que no tempo em que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, vale a pena servir a Deus. Então, qual seria a vontade de Deus para conosco? E aí a Bíblia diz, esta é a vontade de Deus, é que tenhamos uma vida de santificação, que sejamos santos. Deus, Ele quer Ele quer a nossa santidade, quer a nossa comunhão com Ele. Então já observamos que santificação significa uma vida que se afasta ou que se abstém das coisas que não agradam a Deus conforme a palavra. E aí, 2 Coríntios, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo. Então Deus quer essa comunhão nossa com Ele. Aperfeiçoando a vossa santificação no temor a Deus, então aprendendo cada vez mais a obedecer, a temer a Deus. Devemos sempre muito desejar ser-lhes agradáveis. Então, isso deve ser um desejo nosso, agradar a Deus, andando dignamente diante do Senhor, agradando Ele em tudo. Guardando seus mandamentos, obedecendo a sua palavra e fazendo o que é agradável à sua vista. Então, bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Então, assim, estamos já chegando praticamente quase à conclusão de nossa revista, nesse sentido. E realmente as bênçãos de Deus acompanham aqueles que fazem a vontade de Deus. E é isso que Deus quer. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. Então Deus garante a vitória pelo escudo da fé. Deus garante o conforto, a bênção, as vitórias. Então fortalecei-vos na fé para que possais suportar os dardos inflamados do maligno, como está lá em Efésios 10 e 24. Então, Deus realmente garante. Então, o crescimento espiritual dele está garantido, como está lá em Coríntios. Então, aquele que anda em obediência a Deus, aqui se vê a projeção, pequeninha, crescendo, e aí se vai, tornando árvore grande, árvore frutífera. Então, o Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas e eles tornam-se preparados para serem usados por Deus em sua obra. E, acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. E essa é a maior esperança da igreja. O apóstolo Paulo até diz que se a nossa fé fosse para essa vida, seríamos consideradas as pessoas mais infelizes da terra. Mas a nossa fé ela vai além. E aí Deus prometeu, e aí Deus vai cumprir, realmente de levar para a cidade que Jesus foi preparar. Então, glória a Deus, aleluia, vale a pena viver na vontade de Deus. Então, assim, chegamos ao final dessa revista, aprendendo a isso. Que Deus quer que nós tenhamos uma vida em santidade. Que Deus quer que nós tenhamos uma vida de obediência. E que realmente vale a pena viver dentro da vontade de Deus. Então, que Deus abençoe cada um. Nós vamos ficar com esta lição, pedindo que continue compartilhando o link, para que demais pessoas possam entender, possam
assistir e entender mais a vontade de Deus. É isso que nós possamos, cada dia que se passa, ter essa vida em maior comunhão com Deus. Então agradeço a todos os irmãos, todos os amigos que nos acompanharam e nós vamos finalizar fazendo a oração. Pai eterno e santo, obrigado por tudo. Queremos, Deus, te agradecer por este momento, por esta oportunidade. Queremos, Deus, pedir tua direção, tua graça, bênção e proteção. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que ouviu, que o Senhor possa dar-nos a tua graça, que o Senhor esteja conosco, nos ensina, Deus, a termos uma vida em santidade, a termos uma vida em comunhão contigo. Pai eterno e santo, é em nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, Pai.